No turbilhão de um império estrangeiro, sob o jugo da opressão, a fé de um homem resplandeceu. Esta é a história de Daniel, um farol de esperança e resistência em tempos de provação. Em meio a um cenário de exílio e adversidade, ele se destacou não apenas por sua sabedoria e coragem, mas por uma confiança inabalável no poder divino. Sua jornada nos transporta para um período crucial da história, onde impérios se ergueram e caíram, e profecias foram reveladas, desvendando o futuro da humanidade. A vida de Daniel serve como um testemunho perene de que mesmo nos momentos mais sombrios, a fidelidade a princípios superiores pode nos sustentar e nos guiar. Ao desdobrarmos esta narrativa, exploraremos as visões enigmáticas que lhe foram concedidas, as profecias que ecoam até os dias atuais e o legado inspirador que ele deixou para todas as gerações. Prepare-se para descobrir como a história deste profeta antigo oferece chaves para compreender nosso próprio tempo e nos inspira a permanecer firmes. Lembre-se da oração que nos acompanhará. Em meio às provações, minha fé prevalece. Declaremos essa verdade juntos, fortalecendo nossa crença e compromisso. Sua fé, assim como a de Daniel, pode ser um farol de esperança. Que a envolvente atmosfera épica e inspiradora desta jornada fortaleça seu espírito. Nossa narrativa começa por volta do século VI a.C., um período marcado pela ascensão esmagadora do Império Babilônico. A majestosa Jerusalém, coração do reino de Judá, sucumbiu à força militar de Nabucodonosor, um monarca cujo poder e arrogância eram lendários. O povo de Israel foi arrancado de sua terra natal e levado em cativeiro para a Babilônia, uma nação repleta de ídolos e práticas alheias à sua fé. Era um tempo de desespero, de perda e de incerteza. Neste novo e desafiador ambiente, o rei babilônico teve uma ideia peculiar. Ele ordenou que jovens escolhidos entre os exilados, notadamente jovens sem defeito físico algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dotados de conhecimento e de discernimento, e que tivessem aptidão para servir no palácio do rei, Daniel 1, 3, 4, fossem treinados para integrar sua corte. Entre esses jovens estava Daniel, acompanhado por seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Contudo, mesmo sob a pressão e as tentações da vida palaciana, Daniel demonstrou sua notável fidelidade. Diante da provisão do rei, ele decidiu não se contaminar. Daniel 1:8, com a comida e o vinho que lhe eram oferecidos, que provavelmente envolviam rituais pagãos ou eram considerados impuros pelas leis de sua fé. Este ato simples, mas poderoso, de resistência pacífica em nome de sua crença, estabeleceu o padrão para toda a sua vida subsequente e nos revela a força de sua devoção. A história de Daniel não se resume apenas à sabedoria na corte. Ela é pontuada por momentos de provação extrema, onde sua fé foi testada ao limite. Uma dessas narrativas inesquecíveis é a da Cova dos Leões. Após a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa, Daniel alcançou uma posição de grande influência sobre o rei Dário. Sua excelência e integridade despertaram a inveja de outros oficiais. Incapazes de encontrar qualquer falta em sua conduta, seus adversários bolaram um plano cruel, explorando a única fraqueza aparente de Daniel, sua devoção a Deus. Eles persuadiram o rei a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, porém, não cedeu. Mesmo ciente da punição, ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, em sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém, exatamente como fazia antes. Sua fidelidade era inegociável. Denunciado por seus inimigos, Daniel foi levado perante o rei e, apesar da relutância de Dário, o decreto real era irrevogável. Ele foi atirado na cova dos leões, um lugar de terror e morte certa. Mas o que aconteceu a seguir transcende a compreensão humana. O próprio Daniel testemunhou:
Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel 6:22. Uma demonstração impressionante da proteção divina, onde a fé prevaleceu sobre a ameaça mais feroz, resultando em sua libertação milagrosa e na exaltação do nome de Deus perante um reino pagão. A fé inabalável demonstrada por Daniel diante da ameaça dos leões encontra um paralelo marcante na experiência de seus amigos. Durante o reinado de Nabucodonosor, o monarca decidiu solidificar seu poder e exigir a devoção de todos os povos sob seu domínio. Para isso, mandou construir uma imponente estátua de ouro na planície de Dura e decretou que, ao som da música, todos deveriam curvar-se e adorá-la. Quem não o fizesse, enfrentaria a morte na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os amigos de Daniel, confrontaram essa ordem diretamente. Como Daniel, eles eram homens de convicção e recusaram-se terminantemente a prestar homenagem a qualquer imagem ou divindade que não fosse o seu próprio Deus. Sua recusa, firme e respeitosa, chegou aos ouvidos do rei. Tomado pela fúria, ordenou que fossem trazidos à sua presença. Nabucodonosor lhes deu uma última chance. Mas a resposta dos 3 jovens foi categórica. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Furioso, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. Os jovens foram amarrados e lançados no fogo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu 4 homens andando ilesos no meio das chamas, sendo que o quarto se parecia com um filho dos deuses. Daniel 3:25. Diante desse prodígio, o rei ordenou que saíssem, e eles emergiram sem qualquer sinal de queimadura, nem mesmo cheiro de fumaça em suas vestes. Uma prova impressionante de que a proteção divina é real para aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante da prova mais severa. Não foi apenas a vida de Daniel e seus amigos que revelou a intervenção divina. O próprio rei Nabucodonosor teve uma experiência que só pôde ser explicada pela sabedoria concedida por Deus. Ele teve um sonho perturbador, tão vívido e enigmático, que o deixou aflito, mas cuja lembrança lhe escapou. Convocou seus sábios, magos e astrólogos, exigindo que não apenas interpretassem o sonho, mas primeiro o revelassem, provando assim sua capacidade. Incapazes de realizar o impossível, enfrentaram a ira do rei, que decretou a morte de todos os conselheiros de Babilônia, incluindo Daniel e seus companheiros. Ao saber da situação, Daniel pediu tempo e buscou a Deus em oração junto com seus amigos. Naquela noite, o mistério foi desvendado em uma visão noturna para Daniel. Ele pôde então comparecer perante o rei para descrever e explicar o sonho. Nabucodonosor viu em seu sonho uma enorme e deslumbrante estátua. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Daniel então ofereceu a explicação divinamente inspirada. A estátua representava a sucessão de impérios mundiais. A cabeça de ouro simbolizava o próprio Império Babilônico, rico e poderoso sob Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representavam um reino subsequente, inferior em glória, mas talvez mais vasto. Este seria o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze prenunciavam um terceiro reino, a Grécia, que sob Alexandre o Grande dominaria grande parte do mundo conhecido. As pernas de ferro retratavam um quarto império, forte e implacável como ferro, que foi Roma. Por fim, os pés e dedos, uma mistura de ferro e barro, indicavam uma fase futura de reinos divididos com alguma força, ferro, mas também fragilidade e falta de união.
barro. Esta visão profética delineou, com séculos de antecedência, o curso da história dos grandes impérios que dominariam o cenário mundial. A culminação do sonho da estátua traz a perspectiva mais significativa e duradoura. Após descrever os impérios representados pelas diferentes partes da imagem, Nabucodonosor viu em seu sonho algo inesperado. Uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas, e atingiu os pés da estátua, feitos de ferro e de barro, e os esmigalhou. Daniel 2:34. A força da pedra foi tamanha que a estátua inteira se despedaçou, virando pó que foi levado pelo vento, sem deixar vestígio. Daniel explicou o significado desse evento surpreendente. A pedra cortada sem mãos representa o reino de Deus. Este reino não é estabelecido por poder humano, por conquistas militares ou acordos políticos, mas pela ação soberana do próprio Deus. Sua vinda e seu impacto são decisivos. Ele não apenas se junta aos impérios existentes, mas os atinge em sua base, demonstrando a fragilidade final de todo o poder terreno e esmagando-os completamente. A interpretação continua com uma promessa grandiosa. No tempo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e cujo domínio nunca será entregue a outro povo. Ele esmigalhará e porá fim a todos estes reinos, mas ele próprio permanecerá para sempre. Daniel 2:44. Este reino eterno, prenunciado pela pedra vinda do céu, é o reino de Deus. É um reino de justiça e paz que prevalecerá sobre toda a opressão e impermanência dos domínios humanos. A tradição cristã vê nesta pedra e neste reino a figura e a obra de Jesus Cristo, cuja primeira vinda marcou o início do estabelecimento espiritual desse reino e cuja volta futura trará sua consumação plena, triunfando sobre todos os poderes terrenos e estabelecendo um governo eterno e invencível. A visão da pedra nos enche de esperança, lembrando-nos que, apesar da ascensão e queda de impérios, o plano eterno de Deus se cumprirá, resultando em um reino que nunca terá fim. Além das visões sobre o futuro dos impérios terrenos, a Deus concedeu a Daniel uma revelação de precisão surpreendente, focada no destino de seu próprio povo e na vinda do Redentor. Após um período de profunda oração e reflexão sobre o cativeiro de Israel e as profecias de Jeremias, Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, trazendo consigo uma mensagem de vital importância. Esta mensagem é conhecida como a profecia das 70 semanas. Gabriel declarou: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, Jerusalém, para o fim da transgressão, para que cesse o pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda o seguinte: desde a publicação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9, 24, 25. Aqui, a palavra semanas não se refere a períodos de 7 dias, mas sim a períodos de 7 anos, totalizando um ciclo de 490 anos divinamente estabelecidos. A profecia aponta para um ponto de partida claro: a emissão de um decreto para restaurar e reedificar Jerusalém. Contando 69 dessas semanas, ou seja, 483 anos, a partir desse decreto, a profecia indicava o tempo da aparição do Messias. Historiadores e estudiosos bíblicos têm apontado para a notável coincidência desse cálculo com o período que culmina na vida e no ministério de Jesus Cristo, visto como o cumprimento da figura do Messias prometido. A precisão temporal desta profecia é um testemunho impressionante do controle divino sobre o curso da história e do seu plano específico para a redenção, centrando-se na figura do príncipe ungido. Diferentes perspectivas interpretam a última semana, os 7 anos restantes, de diversas maneiras,
relacionando-a a eventos futuros ou ao período imediatamente após a vinda inicial do Messias. Mas o núcleo da mensagem aponta inequivocamente para a preparação e o surgimento daquele que traria a justiça eterna. Se o sonho da estátua delineou a sequência de reinos humanos de forma simbólica, as visões subsequentes concederam a Daniel um olhar mais profundo e, por vezes, aterrorizante sobre a natureza desses poderes terrenos. Numa visão noturna, Daniel contemplou 4 grandes animais que subiram do mar, diferentes uns dos outros. Daniel 7:3. O mar, aqui, frequentemente simboliza as nações agitadas e o caos. O primeiro animal parecia um leão com asas de águia. Suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra, pôs-se em pé como um homem e recebeu um coração humano. Este simboliza o Império Babilônico, poderoso como leão, rápido em sua conquista como águia, mas que ao final perdeu sua ferocidade e foi humanizado, prenunciando sua queda. O segundo animal assemelhava-se a um urso, erguendo-se de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. Isso aponta para o Império Medo-Persa, conhecido por sua voracidade e expansão, devorando nações. As 3 costelas podem representar conquistas importantes. O terceiro animal era como um leopardo, mas tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Esse animal representa a rapidez e agilidade da conquista grega sob Alexandre o Grande, que se moveu com velocidade incrível através dos continentes. As 4 cabeças indicam a divisão do seu império após sua morte entre 4 generais. O quarto animal, porém, era o mais assustador e indescritível. Era terrível e pavoroso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e devorava e esmigalhava e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que vieram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. Esta besta simboliza o implacável Império Romano, com sua força de ferro vista no sonho da estátua, capaz de esmagar toda a oposição. Os 10 chifres representam poderes ou governantes que surgiriam dentro ou a partir desse império, um detalhe que ganharia importância em revelações posteriores. Essas visões mostram a perspectiva divina sobre os reinos humanos. Poderosos, sim, mas frequentemente predadores, cruéis e opressores, demonstrando a necessidade de um reino diferente. Em contraste gritante com as visões das bestas terrenas e seus reinados passageiros e violentos, a visão de Daniel no capítulo 7 culmina com a introdução de uma figura de glória celestial e domínio eterno. Daniel narra: continuei observando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu alguém semelhante a filho de homem, e dirigiu-se para o ancião de dias e foi levado à sua presença. E foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Esta é uma das passagens mais significativas do livro de Daniel e de todo o Antigo Testamento. A figura semelhante a filho de homem não surge do mar como as bestas, mas desce das nuvens do céu, indicando sua origem divina e autoridade celestial. Ele se apresenta diante do ancião de dias, uma representação da majestade e eternidade de Deus Pai, e recebe dele um reino que é o oposto radical dos impérios representados pelas bestas. É eterno, universal em seu serviço. Todos os povos, nações e línguas o servissem. E indestrutível. A figura do Filho do Homem é posteriormente identificada no Novo Testamento, notavelmente por Jesus Cristo, como uma referência direta a si mesmo. Ao usar este título, Jesus afirmava sua identidade como o Messias profetizado por Daniel, aquele que possui tanto natureza humana, filho de homem, quanto autoridade divina, vindo nas nuvens do céu, recebendo o domínio do ancião de dias. Esta visão oferece a contraparte divina à fragilidade e tirania dos reinos terrestres.
A esperança final não reside na ascensão de um império terreno, mas na vinda e no reinado daquele que estabelecerá um governo justo, pacífico e eterno. É uma promessa de redenção e alegria para todos aqueles que anseiam pela manifestação plena da justiça e do domínio de Deus sobre toda a criação. Observando as grandiosas visões de Daniel, desde os impérios representados pela estátua até a majestosa figura do Filho do Homem, é fácil focar apenas nos eventos futuros. No entanto, o próprio Daniel, o receptor dessas revelações, oferece um modelo igualmente valioso. Sua vida, vivida em um cenário de constante pressão e idolatria, é um exemplo inspirador de caráter e devoção firme. Desde o início de sua estadia na corte babilônica, Daniel demonstrou uma resolução inabalável em honrar sua fé. Sua decisão de seguir as leis dietéticas de seu povo, mesmo quando lhe foi oferecida a comida do rei, revela uma convicção profunda e a coragem de ser diferente. Essa integridade não diminuiu com o tempo ou a ascensão ao poder. Ele manteve uma vida de oração consistente, mesmo quando isso significava arriscar a vida. Sua capacidade de interpretar sonhos e visões, revelando mistérios que confundiam os sábios do império, não vinha de conhecimento humano, mas de uma sabedoria concedida por Deus em resposta à sua fidelidade. A vida de Daniel nos desafia a considerar nossas próprias escolhas diárias. Como mantemos nossa integridade em ambientes que podem ser hostis aos nossos valores? Como buscamos a sabedoria divina para lidar com os desafios da vida? O testemunho de Daniel prova que é possível viver com propósito e distinção, mantendo-se fiel aos princípios em qualquer circunstância. As visões e profecias de Daniel não são meros registros históricos. Elas possuem uma ressonância notável com o mundo em que vivemos hoje. Ao analisar a sequência dos impérios descritos na estátua e nas bestas, percebemos um padrão de ascensão e queda de poderes terrenos. Algo que continua a moldar o cenário geopolítico. A mistura de ferro e barro nos pés da estátua, simbolizando reinos com força, mas também com divisões e fragilidades internas, parece ecoar a complexidade e instabilidade das nações modernas. As profecias de Daniel nos encorajam a ver além das manchetes diárias e a reconhecer que há um plano maior em desenvolvimento. Em meio a conflitos internacionais, incertezas políticas e desafios globais, suas revelações nos lembram que nenhuma potência terrena é permanente. Há um reino final e eterno que prevalecerá sobre todos os outros. A cronologia das 70 semanas aponta para um evento central na história, a vinda do Messias, trazendo justiça eterna. Essa profecia nos reafirma que Deus opera na história com precisão e propósito. Em tempos de tribulação, o legado profético de Daniel fortalece a esperança, direcionando nosso olhar não para a força ou a fragilidade dos poderes humanos, mas para o vindouro reino de Deus e a autoridade final do Filho do Homem. Suas visões nos convidam a viver com expectativa e a manter a fé firme, sabendo que o futuro está nas mãos divinas. Chegamos ao fim de nossa exploração da inspiradora história e das profundas profecias de Daniel. Vimos como ele permaneceu firme em sua fé, mesmo diante da cova dos leões, e como seus amigos enfrentaram a fornalha ardente, demonstrando uma confiança extraordinária no poder de Deus. Desvendamos o significado por trás do sonho da estátua, traçando a linha do tempo dos grandes impérios, e contemplamos a promessa do reino eterno, simbolizado pela pedra celestial. Mergulhamos nas visões das bestas, compreendendo a natureza opressora dos poderes terrenos, e encontramos consolo na figura gloriosa do Filho do Homem, a quem foi dado todo o domínio. As 70 semanas revelaram uma cronologia impressionante, apontando para a vinda do ungido. A vida de Daniel por si só permanece um farol de integridade, sabedoria e perseverança. Tudo isso converge para um legado poderoso. Daniel não apenas previu o futuro,
Ele viveu um testemunho do poder e da soberania de Deus em seu presente. Sua história é uma prova viva de que a fé autêntica pode prevalecer em qualquer circunstância e que aqueles que confiam em Deus receberão sabedoria e livramento. Como escreveu o próprio profeta, os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Que a vida e as profecias de Daniel nos inspirem a buscar essa sabedoria e a viver de forma a refletir a luz divina. Sua história não termina no passado, ela aponta para o futuro e nos prepara para ele. Mas a jornada profética não para por aqui. Da Babilônia, outra voz poderosa se ergueu no meio do exílio com visões de um vale de ossos secos e um templo restaurado. No próximo vídeo, exploraremos a mensagem e o ministério do profeta Ezequiel. Não perca, inscreva-se no canal para acompanhar. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem de esperança e fé e deixe seu comentário abaixo, reafirmando: em meio às provações, minha fé prevalece. Sua participação fortalece nossa comunidade. Até a próxima. Após as visões dos impérios e a cronologia messiânica, Daniel recebe uma revelação ainda mais detalhada que se estende por 3 capítulos do seu livro, capítulos 10, 12. Esta série final de visões começa em um contexto de profunda humilhação e busca por parte de Daniel. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel estava junto ao grande rio Tigre, em luto e jejum por 3 semanas. Ele não comeu pão desejável, nem carne, nem bebeu vinho e não usou unguento. Era um período de intensa oração e súplica, buscando compreender o destino futuro de seu povo e os tempos que viriam. Neste estado de devoção, Daniel contemplou uma figura gloriosa, cuja descrição evoca reverência e temor. Olhei e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços e pernas brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão. Daniel 10, 5, 6. Tal majestade fez com que os homens que estavam com Daniel fugissem apavorados, embora não tivessem visto a visão, e o próprio Daniel foi tomado por fraqueza e profundo temor. Esta visão culminou na chegada de um mensageiro celestial, enviado para explicar o que aconteceria nos últimos dias. O anjo revelou que sua vinda a Daniel fora impedida por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma referência a uma força espiritual oposta, até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio em seu auxílio. Essa passagem descortina a realidade de uma batalha espiritual que ocorre por trás dos conflitos e poderes visíveis na Terra, mostrando que as questões humanas estão intrinsecamente ligadas a um confronto invisível entre forças celestiais e entidades malignas, e que a oração de Daniel teve um impacto direto nesse confronto. A revelação concedida a Daniel junto ao rio Tigre prossegue com uma longa e minuciosa descrição de conflitos que ocorreriam nos tempos que se seguiriam ao Império Persa. O capítulo 11 de Daniel é notável por sua precisão histórica, detalhando guerras, alianças, traições e ascensões e quedas de reis. Grande parte dessa profecia se cumpriu com notável exatidão nos séculos que se seguiram à morte de Alexandre o Grande, particularmente nas guerras entre os impérios helenísticos resultantes da divisão do seu reino, especialmente entre a dinastia Seleucida, identificada frequentemente como o Rei do Norte, e a dinastia Ptolemaica no Egito, o Rei do Sul. A profecia descreve como esses reinos se enfrentariam em batalhas contínuas, com idas e vindas de poder, casamentos estratégicos que falhariam e reis que ascenderiam através de intriga. Menciona eventos específicos como o pequeno chifre, que cresceria em poder, uma figura que muitos interpretam como Antíoco IV Epifânio, um governante seleucida que profanou o templo em Jerusalém,
perseguindo brutalmente o povo judeu e tentando erradicar sua fé. Essa seção da profecia detalha suas ações orgulhosas contra o templo e contra o Deus do céu. No entanto, a linguagem do capítulo 11 parece transitar dos eventos históricos claramente identificáveis para um período que aponta para o fim dos tempos. As ações do Rei do Norte, nos versículos finais, parecem ir além do contexto histórico de Antíoco Epifânio, descrevendo um poder que agiria de forma arrogante, desprezaria qualquer Deus e se engrandeceria acima de tudo. Esta transição sugere que a profecia tem tanto um cumprimento histórico quanto um cumprimento futuro, talvez servindo Antíoco como um prenúncio ou tipo de uma figura de grande impiedade que surgirá nos últimos dias. A visão mostra que, apesar da precisão histórica do cumprimento parcial, há um desfecho final de julgamento divino e libertação para o povo de Deus. As visões de Daniel culminam no capítulo 12 com a revelação do tempo do fim, um período de grande tribulação e provação, mas também de libertação e esperança eterna. O anjo mensageiro continua a explicar a Daniel o que acontecerá nos últimos dias, um período marcado por angústia sem precedentes na história. No entanto, é nesse momento crítico que o povo de Daniel, que estiver escrito no livro, será libertado. A profecia então revela um evento de magnitude universal, a ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Esta é uma das passagens mais claras no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos e a distinção entre o destino dos justos e dos ímpios. É uma visão que transcende a mera sobrevivência física e aponta para uma realidade futura, onde as consequências da vida presente são plenamente manifestadas em um estado eterno. Diante da magnitude e complexidade dessas revelações, Daniel indaga sobre o fim dessas coisas e os tempos específicos. A resposta divina é que as palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento aumentará. Haverá um período de purificação e refinamento para muitos, enquanto os ímpios continuarão em sua impiedade, sem entender. São dadas referências a períodos de tempo específicos, cuja interpretação tem sido objeto de debate, mas que reiteram a ideia de um tempo determinado para que esses eventos ocorram. Por fim, Daniel recebe uma instrução e uma promessa pessoal. Ele é ordenado a ir e seguir seu caminho até o fim. É garantido que ele descansará e então se levantará para receber a sua porção no fim dos dias. Daniel 12:13. Assim, as visões que começaram com a queda de impérios e batalhas espirituais concluem com a promessa da ressurreição, a justiça final de Deus e a esperança de uma herança eterna para os fiéis. A mensagem final é de perseverança na fé, mesmo diante da incerteza sobre os tempos, com a confiança na promessa divina de redenção e recompensa para aqueles que permanecerem firmes. Obrigado por nos acompanhar até aqui. No próximo vídeo iremos revelar tudo sobre Ezequiel, por isso se inscreva no canal, ative as notificações e nos aguarde até lá. Um grande abraço e que Deus te abençoe.